Amigos, eu hoje vou conversar com o Felipe Rigoni. Felipe Rigoni, na minha opinião, é a melhor novidade da política capixaba. Eu me considero hoje o liderado de Felipe Rigoni. Trabalhei na pré-campanha dele para governador e ele reúne as qualidades de ser humano e as qualidades intelectuais e de liderança que fazem dele, na minha opinião, uma das melhores esperanças que a política capixaba tem. Muita gente fala em nova política e tal, um monte de gente nova fazendo coisa antiga e fazendo coisa errada. Né? Nós vamos conversar sobre Vitória, né? A minha atual obsessão nos últimos 30 anos, gestão e desenvolvimento das cidades, né? Sim. Eu acho que Vitória precisa ter uma administração transformadora. E eu penso que é arrogância achar que são só políticas públicas que são capazes de transformar a realidade. Tem gente que acha que essa é uma tarefa exclusiva das políticas públicas. Não tem como. Não tem como. Eu acho que a transformação da realidade é uma obra que tem as políticas públicas bem desenhadas e as forças de mercado individuais, empresariais, da sociedade, das organizações da sociedade. E o papel nobre da liderança política é liderar esse diálogo das políticas públicas com as forças de mercado. O Felipe hoje é o nosso secretário de Meio Ambiente, ele está desempenhando um papel super importante aqui no Estado, modernizando essa visão de meio ambiente, né? E eu queria que ele assim, falasse um pouco sobre Vitória, sobre como ele está encarando o desafio que nós temos pela frente. Bom, Paulo, primeiro quero só deixar claro que a recíproca dos elogios que você me fez aqui no início é mais do que verdadeira. Você, para mim, é um dos meus grandes mentores assim, intelectuais em termos de política pública, porque de fato eu estou no meio ambiente hoje, você tem um desafio que são as mudanças climáticas, né? E as mudanças climáticas, aquecimento global, desastre para todo lado, etc., só está nos forçando a fazer o que a gente sempre teve que fazer, que é um projeto de desenvolvimento ordenado, um projeto de desenvolvimento que olha para o futuro para as nossas cidades. Nós vivemos na cidade, nós não vivemos no Estado. O Estado é uma abstração, vamos dizer assim. Isso aí. O Estado é só o que a gente chamou uma porção de terra, que é o tamanho do Espírito Santo. A gente vive mesmo na cidade. A gente vive em Vitória, onde eu vivo hoje, a gente vive em Vila Velha, onde as pessoas vivem, a gente vive na cidade. As mudanças climáticas, esse tanto de chuva que está acontecendo, está dando um monte de cidade, porque não teve projeto para as cidades. O que está acontecendo ao redor do Brasil, e no Espírito Santo a gente viu muito isso acontecer, não teve projeto para a cidade. O que você descreveu agora, que aconteceu com a cidade do Cabo, foi um negócio sensacional, que aproveitaram a capacidade de ordenação e de junção de forças que o governo tem, e a melhor coisa que o governo tem é essa capacidade de juntar quem se interessa naquele local. E aproveitou a capacidade empreendedora de quem estava lá querendo fazer o empreendimento. Como você disse, não é a política pública que vai resolver só a situação. A política pública é muito boa, é muito importante, tem que acontecer, mas não é só a política pública que resolve uma cidade, que resolve um país. É a política pública em conjunto, em harmonia com as forças de mercado, como você pode dizer, que seria o setor privado, as organizações não governamentais, etc., que tornam um projeto viável, que é o que pode acontecer aqui com a Baía de Vitória. Né? Não só com a Baía de Vitória, né? Claro. Com a Vitória como um todo. Você pega lá no meio ambiente hoje, nós temos 6 parques estaduais aqui no estado do Espírito Santo. Todos maravilhosos, com ativos ambientais assim, sensacionais. Você tem lá a Pedra Azul, você tem Cachoeira da Fumaça, que é um cachoeiro de mais de 70 metros de queda d'água. Você tem Parque de Itaúnas, tem as dunas maravilhosas, mas que não servem no sentido
o seu objetivo central, que é fazer uma preservação ambiental com o desenvolvimento econômico. E eles vão fazer a partir de uma concessão planejada, conversar com a comunidade local, senão não dá certo. Isso aí. Se você não conversar com quem está ao redor, com quem vive ali, não vai dar certo, para você fazer investimentos nesses parques que tornem o parque mais atrativo, mais estruturado para a visitação de turistas, que ele possa chegar lá e gastar o dinheiro dele e deixar o dinheiro dele para a comunidade local, fazer e ter mais prosperidade na sua vida. Pode acontecer com Fonte Grande, Pedra da Cebola, entre vários outros parques municipais que nós temos aqui, que podem ser grandes motores de desenvolvimento local ali, de cada local. O Fonte Grande, então, nem se fala, né? Que tem entradas para vários bairros. É isso mesmo, né? É isso mesmo. O Parque da Fonte Grande, Felipe, ele tem uma história muito importante, porque Vitória era ali, né? Então, hoje, o Parque da Fonte Grande, ele tem um marco histórico importantíssimo. A gente tinha que fazer ali um museu histórico e geográfico com audiovisual para que as crianças da cidade conhecessem como é que viviam os índios, como é que viviam os primeiros colonizadores, os episódios históricos, as invasões de piratas, por que Maria Ortiz é heroína aqui, como é que foi a história dela, né? O pirata inglês Thomas Cavendish, como ele foi derrotado na frente do Penedo. Isso não adianta você contar isso de leitura, o professor de história contar, tem que mostrar isso no audiovisual, ali para a criança ver, para o turista ver como é que era a importância dos jesuítas, aqui a marca dos jesuítas, que saíram daqui para fundar São Paulo. São Paulo é filho do Espírito Santo, é filho de Vitória. Tem uma coisa que você fala muito, que eu acho super importante, que assim, tem muita gente que acha que o desenvolvimento gera boas cidades. E na verdade é o contrário. É isso mesmo. Boas cidades que geram desenvolvimento. Assim. Se você consegue fazer um planejamento urbano, né, no sentido de você ter planejado junto com a comunidade, não estou falando um arquiteto, um gênio trancado no escritório que vai decidir, não. A partir desses diálogos que você fala tanto, que você fez quando foi prefeito e fez o Projeto Terra, a gente transformar cada localidade de uma maneira ordenada, de uma maneira boa, que aí o desenvolvimento chega. É isso aí. Inclusive usando os CEPACs. É isso aí. A ideia de que a valorização, quando você faz uma obra pública, ela vai valorizar o território. As pessoas não lembram do que era a Grande Vitória antes da Terceira Ponte. Ela foi concebida nos anos 70. Isso. Ficou pronta em 1990, 91. Nos 10 anos que se seguiram à inauguração da Terceira Ponte, em Vila Velha se construíram mais prédios do que o dobro de todo o Espírito Santo somado. O dobro, quer dizer, a valorização que houve dos territórios, dos terrenos em Vila Velha por causa da Terceira Ponte valia não, dá para pagar a Terceira Ponte, para pagar a construção dela, entendeu? O que valorizou. Então, o que é a Operação Urbana Consorciada, os CEPACs? São títulos que procuram trazer, para quem vai fazer a obra, pelo menos uma parte do financiamento. Antes de fazer a obra que vai valorizar toda uma área nova, você vende na Bolsa de Valores direitos de edificação para que a valorização imobiliária seja parcialmente apropriada pelo poder público, que fez a obra, afinal de contas. Né? Isso tem mais de 20 anos que está na legislação brasileira, no Estatuto das Cidades, e a gente nunca fez isso aqui no Espírito Santo. E tem coisa que, não é definitivamente o setor público que vai fazer. Eu acho que na região de São Pedro, nós temos que ter um shopping lá, Felipe. Porque são 50 mil pessoas que moram lá.
uma parte dessas pessoas podia ficar trabalhando lá. Fazer um shopping hoje significa emprego para quem constrói, depois emprego para quem trabalha lá, valorização em torno desse shopping. Se você constrói um sistema viário capaz de abrigar um empreendimento privado dessa natureza, e não vai, as forças de mercado não vão para lá para São Pedro fazer um shopping do nada, né? Não vai ser a mão invisível do mercado que vai resolver a mão invisível lá é invisível depois que você vai ela não vai para lá, mas se a gente criar as condições, a gente pode trazer as forças de mercado para fazer um empreendimento que é necessário para lá. Com certeza, isso é o que aconteceu assim, em vários momentos da história do Brasil. Assim. Quando você faz um empreendimento que cria um ambiente, eu sempre gostei de falar assim, a grande função do governo é criar ambientes, no sentido de criar um ambiente para o empreendedor conseguir fazer um empreendimento, querer fazer um empreendimento, empreender melhor, criar um ambiente que as pessoas possam prosperar, e é isso. Mas, no fim das contas, é você fazer esse planejamento, criar a infraestrutura ao redor necessária, vai ter um shopping em São Pedro. Isso aí. Eu vou chamar aqui de indução, mas não é bem uma indução. É a criação de um ambiente propício para que aquilo aconteça e as pessoas, né, aproveitem e sejam mais prósperas por conta disso. É isso mesmo. Eu acho assim que isso pode fazer aqui em Vitória uma coisa que já aconteceu aqui, né, Felipe? Quer dizer, Vitória, a gente tem hoje um orgulho tão grande do Espírito Santo, né, que desde 2002 até agora, nós hoje somos um exemplo para o Brasil. A gente era da Série D, né, e hoje nós somos da Série A, estamos aí na Premier League dos Estados brasileiros, e também não veio da noite para o dia, e não caiu do céu. Foi um trabalho de 20 anos de lideranças do setor público, lideranças políticas e de lideranças do setor privado, da sociedade, né, que trabalharam juntas para que esse sucesso acontecesse, né? Agora, isso começou em Vitória. Foram 12 anos, uma administração transformadora em Vitória, que inspirou e entusiasmou as escolhas, né, que o eleitorado fez, principalmente a partir de 2002, que nos trouxeram até aqui, né? E se a gente vê a história também de Vitória, desde o tempo do início do século passado, quando Vitória ainda estava só no centro histórico, que é num território 15 vezes menor do que a gente tem hoje, o governo de Muniz Freire fez um projeto disruptivo, né? Um projeto ousado, que foi o Novo Arrabalde. Chamou um engenheiro, Saturnino de Brito, para coordenar esse projeto. Até hoje, as regiões da Praia do Canto guarda traços importantes. O sistema de arruamento todo foi feito no início do século, né? Se a gente for ver os aterros mais recentes, as pontes, foi feito nos anos 70, quando foi criado o Instituto João dos Santos Neves. Pela primeira vez se trouxe gente da universidade para pensar projetos para o Espírito Santo, o aquaviário, o Transcol, tudo isso nasceu do planejamento urbano que ocorreu nos anos 70 e está aí até hoje. O Transcol, o aquaviário agora voltou, a rodoviária era no centro, na Praça Misael Pena, era uma coisa horrível, foi construída já com um atracadouro, pensando já no aquaviário. Então, os visionários do século passado, Felipe, nos trouxeram até aqui, né? Daqui para frente, daqui para frente, trouxe até aqui não nos leva até lá. Outros, não necessariamente novos, mas visionários, que sejam de fato capazes de, né, fazer esse projeto, induzir esse projeto junto com a população de Vitória. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. É isso aí. É um prazer enorme, como sempre, aprender contigo. Não, E vamos conversando mais para fazer a Vitória uma cidade cada vez melhor. É isso aí.